Olha eu de novo aqui, pessoal. Vamos então resolver as atividades aqui da página 136 sobre pêndulo simples. Conteúdo bastante tranquilo, vocês já viram isso bastante, eu já expliquei também. Hoje eu estou fazendo a finalização desse conteúdo, tá? Daqui para frente a gente vai ver outra coisa já, não vai falar mais sobre esse assunto. Então, vou começar aqui pelo exercício número 18. Nós temos o 18, o 19 e o exercício número 20. Então vamos, como sempre, fazer a leitura e extrair os dados, né? Aqui diz o seguinte: próximo à superfície da Terra. Para que serve essa informação próximo à superfície da Terra? Para a gente saber que a gravidade vale 10. Um pêndulo preso a um corpo de 2 preso a um corpo de 2 kg de massa. Bom, estamos falando de pêndulo, a massa não importa, mas vou colocar essa informação aqui. Com um fio de 50 centímetros, ou seja, o comprimento do fio é de 50... vocês não estão vendo as minhas anotações, né? Vou ver aqui assim. O comprimento do fio é de 50 centímetros, mas lembrando que a gente trabalha com metro, então isso aqui, 50 centímetros, é 0,5 metros. Continuando a leitura, então. 50 centímetros de comprimento, encontra-se inicialmente em repouso. Um agente externo desloca o fio da vertical em um ângulo de 5 graus e o corpo passa a oscilar em torno da posição central de equilíbrio. Considere a aceleração da gravidade, ou seja, G igual a 10. Vou colocar aqui, ó, G igual a 10. E π igual a 3. Letra A. Bom, essas são as informações iniciais. Letra A. Identifique a força responsável pelo movimento oscilatório do pêndulo em torno da posição central de equilíbrio. Bom, pessoal, se você pegar um pêndulo, ele vai ficar movimentando. O que é que faz ele movimentar? Uma força provocada pela força gravitacional, tá? Então, se você tem um pêndulo, a parte alta, né? E esse pêndulo estando aqui com um peso aqui. O que acontece? A gravidade puxa ele para cá. Como ele está preso aqui, ó, vai ter uma força resultante nesse sentido, ó, que puxa ele para cá. Então, quem provoca essa força é a força gravitacional, tá? Então, ele faz esse movimento vindo para cá por causa da força gravitacional. Então, ela é responsável por este movimento. Somente isso. Letra B. Letra B do exercício 18 diz o seguinte: calcule o período do movimento do pêndulo. Calcular o período. Então, vamos calcular o período do movimento do pêndulo. Letra B, né? Letra B. Aqui, letra B. Nossa formulinha, estamos falando sobre pêndulo. A formulinha é período é igual a 2 vezes o π vezes a raiz do comprimento dividido pela força gravitacional. Calcular o período, então, 2 vezes o π, a gente já sabe que vale 3, vezes a raiz do comprimento, o comprimento do pêndulo, lembra do comprimento? 0,5 metros, que era 50 centímetros, eu transformei. Dividido pela gravidade, está na Terra 10. Período é igual a 2 vezes 3, 6, vezes a raiz de 0,5 sobre 10. Vamos fazer essa divisão, né? Período é igual a 6 vezes raiz de 0,5 dividido para 10 dá 0,05.
Período é igual 6 vezes. Vamos então tirar a raiz do 0,05, que dá 0,223. Existe mais alguns numerozinhos aqui, tá? Vou considerar 3 após a vírgula. Período é igual 6 vezes... tá na raiz ainda, né? Quer dizer, tirei da raiz, agora é só multiplicar. Então, tirei da raiz. Eu já estava fazendo a complicação aqui, né? Tirei da raiz, então agora multiplica 6 vezes 0,223. Fazendo essa multiplicação, então o período é igual a 1,34. Existe mais alguns numerozinhos aqui, mas eu vou desconsiderar, tá? 1,34 segundos é o período de oscilação para esse pêndulo com meio metro de comprimento. E que se encontra na Terra. Então, do exercício 18, a letra A já foi falado. Na letra B, este é o cálculo. Então, vamos para a letra C. Letra C do exercício 18. A letra C, o que ela pede, né? Vamos aqui para o livro. Letra C. Letra C diz o seguinte, ó. Se a massa do corpo fosse 3 kg, o período do movimento aumentaria, diminuiria ou seria constante? Lembrando que estamos falando de pêndulo, agora no pêndulo a massa não interfere. A massa interfere no sistema massa-mola. No pêndulo, o que interfere são as coisas que aparecem na formulinha. Cadê a formulinha aqui, ó? Gravidade e comprimento do pêndulo. A massa não importa. Então, o período continua o mesmo. Nem aumenta, nem diminui. O período é constante. Letra C, então vamos para a letra D, né? Já que a letra C era teórico, não tinha cálculo, é conceitual. Letra D. Letra D. Se o sistema fosse levado para um planeta cuja aceleração da gravidade fosse maior que a da Terra, o que aconteceria com o período do movimento? Bom, pessoal, então vocês sabem que aqui na formulinha, ó, tem o G de gravidade. Se eu mudar isso aqui, altera-se o período. Outro dia, na hora que eu estava explicando, eu falava bem assim para vocês, olha, o período é inversamente proporcional com a força gravitacional. Ou seja, se eu aumentar a força gravitacional, significa que vai diminuir o período. Porque, olha, a força gravitacional é que movimenta o objeto. Então, se eu aumentar a força do movimento, não significa que ele vai movimentar mais rápido, vai demorar menos. Então, diminui o tempo. Aumenta a força gravitacional, diminui o tempo de oscilação. Se eu fizer o contrário, diminuir a força gravitacional, aumenta o período de oscilação, tá? Então, a gravidade e o período de oscilação no pêndulo é inversamente proporcional. Já o comprimento do pêndulo é diretamente proporcional ao período. Se eu aumentar o pêndulo, eu aumento o tempo de oscilação, porque o caminho fica mais longo. Então, a letra D, ela é teórica também, né? Então, se eu aumentar a força gravitacional, diminui o período de oscilação, tá? Letra E. Determine o valor do período do movimento para um pêndulo de 150 centímetros. Então, agora, o que acontece? Esse movimento que durou 1,34 segundos é um movimento onde o pêndulo tinha um comprimento de 0,5 metros, 50 centímetros, mesma coisa. Agora, o exercício quer saber se isso aqui for 150 centímetros, ou seja, 1,5 metros. Qual vai ser o novo período? Então, vamos para o cálculo, pessoal. Vamos para o cálculo. Letra E. Já anotei tantas vezes letra E. Então, vamos para a formulinha. Período 2 vezes π vezes raiz do comprimento dividido pela força gravitacional. Quer saber o período? Então, vamos substituir o restante. Período é igual a 2 vezes 3 vezes a raiz de...
O L agora ele está falando que vai ser 150 centímetros. 150 centímetros é a mesma coisa que 1,5 metros. A gente trabalha em metro. Dividido pela gravidade, que vale 10. Período é igual 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. Vezes a raiz, 1,5 dividido para 10. 1,5 dividido para 10 vai dar 0,15. 1,5 dividido para 10, 0,15. Continuando. Agora, período é igual. Vamos tirar agora a raiz. Tirar a raiz. Deixa eu ver se eu já fiz essa raiz em algum lugar aqui. Porque normalmente eu calculo antes para facilitar na hora de gravar. Cadê? Onde? Só um instantinho aí, pessoal. Achei, tá aqui. Então a raiz do 0,15 vai ficar 6 vezes. A raiz do 0,15 é 0,387. 387. Existem mais alguns numerozinhos aqui daqui para frente, só que eu vou desconsiderar e trabalhar apenas com 3 números. Então, período é igual a 6 vezes isso aqui, dá 2,32. Tem mais alguns numerozinhos aqui também, mas para mim já é o suficiente. Então, percebam que quando o pêndulo tinha aqui 50 centímetros, 1,34 segundos. Aí a gente aumentou o pêndulo, aumentou o tempo de oscilação também. Foi aquilo que eu falei aqui. O período ele é diretamente proporcional ao comprimento do pêndulo e inversamente proporcional à força gravitacional. Então aqui, quando aumenta a gravidade, diminui o tempo. Mas o comprimento, quando eu aumento o comprimento, também aumenta o tempo. Foi o que aconteceu aqui. Aumentamos o comprimento de 50 centímetros para 1,5 metro. O tempo subiu de 1,34 para 2,32. Tá bom? Então, o exercício 18, ele encerra aqui na letra E. Vamos agora para o exercício 19. Exercício 19. Eu vou fazer do outro lado da folha aqui o exercício 19. Bom, o exercício 19. Bora ler e tirar as informações. O exercício 19. O período de um pêndulo. Aqui, vocês não estão vendo. É isso. O período de um pêndulo simples de 1 kg. Pessoal, essa massa eu nem vou pegar, tá? Porque estou falando de pêndulo e o pêndulo, a massa não influencia. Continuando, né? Então, o pêndulo de 1 kg período simples de 1 kg é 0,5 segundo o período. Então, o tempo de oscilação aqui é 0,5 segundos. Eu anoto que o período é 0,5 segundos. A aceleração da gravidade, né? A gente trabalha com 10. E o π aqui ele está falando para a gente usar o 3. Eu vou anotar essa massa aqui, mas não serve para nada. Nesse caso não serve para nada, tá? Só serviria para alguma coisa a massa se fosse um sistema massa-mola. Mas aqui é pêndulo, tá? Determine o comprimento do pêndulo. Determine o comprimento do pêndulo. Então vamos encontrar o L, né? Determinar o comprimento do pêndulo. Informações extraídas. Então período é igual a 2 vezes o π vezes a raiz do comprimento vezes a força gravitacional. Estamos em busca aqui, do L. Então nós temos o período 0,5, 2 vezes 3 vezes o que eu estou procurando, dividido por 10. E vamos continuar o cálculo. Pelo visto vai ser um cálculo um pouco longo, tá? Ainda mais que eu detalho muito os exercícios. 0,5 é igual, só vou fazer a multiplicação aqui, 6, 2 vezes 3. Raiz de L sobre 10. Vou jogar tudo para o lado esquerdo agora, né? 6 vezes raiz de L
sobre 10 é igual a 0,5. Só peguei isso, joguei para cá e peguei isso, joguei para lá. Ninguém mudou de sinal porque eu troquei tudo. Se eu troco parte, só uma parte dos números, aí sim muda sinal. Continuando. Então, vou jogar o 6 agora dividindo aqui, ó. Então vai ficar raiz de L sobre 10, que é igual a 0,5 sobre 6. Vou eliminar a raiz agora, colocando tudo aqui ao quadrado. Então fica L sobre 10, que é igual a 0,5 dividido para 6, tudo isso ao quadrado. Agora vamos fazer o quadrado, tirar o quadrado ali. L sobre 10 é igual. Eu acho que eu já fiz isso antes. 0,5 ao quadrado é 0,25. 0,25. É isso, 0,25. Meio vezes meio é metade do meio. Então, 0,25. 6 vezes 6, 36. Multiplicação cruzada agora. L vezes 36, 36L. 10 vezes 0,25. 10 vezes 0,25 é igual a 2,5. Então, L é igual a 2,5 dividido para 36. Então, L é igual a 0,069 metros. Se a informação estiver estranha, tenta usar outra unidade, por exemplo, em centímetros. Então, isso aqui em centímetros eu multiplicaria por 100, né? 6,9 centímetros. Fica mais entendido, né? Como é esse tamanho, tem uma dimensão melhor. 6,9 centímetros, algo, sei lá, metade da caneta aqui assim, ó, é um pêndulo pequeno, né? Então esse foi o exercício 19, letra A. Letra B. Vamos para a letra B então, isso aqui foi a letra A, deixa eu anotar aqui. Letra B, para que o período do movimento do pêndulo seja 0,25 segundos, qual deverá ser o comprimento do fio? Então, o que acontece? Esse mesmo exercício, só que agora eu quero saber, ó, o pêndulo tendo 6,9 centímetros, ele vai ter um período de 0,5 segundos. Agora ele está falando assim, ó, para esse tempo ser a metade, só a metade desse tempo, qual vai ser o tamanho do pêndulo? Não é metade do pêndulo, tá, pessoal? Cuidado para não errar na proporcionalidade. Tem a ver com o quadrado, não podemos esquecer, porque tem uma raiz ali. Então vamos para o cálculo. Quero saber qual vai ser o comprimento do pêndulo para ele gastar só 0,25 segundos. Então aqui, ó, período 2 vezes π vezes a raiz do L sobre 10. Já substituí aqui, né? O período agora ele quer saber para 0,25 segundos. 0,25 segundos no tempo agora. 2 vezes o π, que vai ser 3. Qual vai ser o comprimento do pêndulo? A gravidade 10. Então, olha só, agora ele perguntou assim, ó, se o tempo é 0,25, qual vai ser o L? Substituir tudo, vamos para o cálculo. Bem devagarzinho, passo a passo. A primeira coisa que eu faço é multiplicar isso aqui. Então, fica 0,25, que é igual a 6 vezes a raiz do L sobre 10. Raiz do L sobre 10. Eu vou jogar tudo para cá agora. Então, fica 6 é igual a raiz de L sobre 10. Opa, isso aqui é multiplicado, né? 6 vezes a raiz, aqui é a igualdade, 0,25 passou para o outro lado. Está acompanhando? Agora eu vou fazer o que? Jogar o 6 dividindo, né? Então fica a raiz de L sobre 10, que é igual a 0,25 dividido para 6. Antes de dividir, vou eliminar a raiz aqui, ó, colocando lá o quadrado. Então fica L sobre 10, que é igual a 0,25 dividido para 6 ao quadrado. L é igual. Continuando, então, L sobre 10 é igual
0,25 vezes 0,25 é 0,25 ao quadrado. Vai dar 0,25 ao quadrado dá 0,0625 dividido para 6 ao quadrado, 6 e 6, 36. Agora é só multiplicar cruzado. L vezes 36, 36L. 10 vezes 0,0625. Então vai ficar 0,625. Tô achando estranho isso aqui, viu? Mas tá certo. 36L igual a 0,625. Agora, L é igual a 0,625 dividido para 36. Então, L é igual a, fazendo essa divisão, vai dar 0,017. 0,017 metros. Em centímetros, multiplicando por 100, que isso aqui é igual a 1,7 centímetros. Então é bem pequenininho esse pêndulo, né? Algo mais ou menos, sei lá, desse tamanho aqui assim, ó, da ponta da caneta aqui, ó. E enquanto antes o pêndulo era de 7 centímetros. Percebam que o tempo foi para metade, mas o tamanho não foi para metade, tá? Então não é proporcional assim de uma forma direta, é proporcional ao quadrado. O período é diretamente proporcional, porém, ao quadrado. Beleza? Esta foi a letra B do exercício 19. Vamos para a letra C, tem a letra C. Acompanhando a leitura aqui. Identifique o período do pêndulo no sistema, na situação, né, no sistema. Identifique o período do pêndulo na situação proposta no enunciado, substituindo o pêndulo por de 1,5 kg. Bom, pessoal, se eu aumentar a massa, não altera em nada. Então, o que acontece com o período? O período continua o mesmo. Se eu substituir a massa, o período continua o mesmo. No pêndulo é assim. Bom, então agora vamos para o próximo exercício. Exercício número 20. Exercício número 20. Vamos fazer o exercício 20 então, tá? O que temos aqui no exercício 20? Acompanhando a leitura aí. Aqui diz o seguinte. Um corpo com massa de 1 kg, então a massa não importa, preso a um fio oscila muito próximo à direção vertical, descrevendo uma oscilação completa a 2 segundos. Ó, período, exercício 20. Então, o período é de 2 segundos para uma oscilação. Letra A, considere a aceleração da gravidade 10. Calcule o comprimento do fio. Então, para a gente achar o valor de L, vou calcular aqui porque tem um pouquinho de espaço. Encontrar o L. Então, ó, período 2 vezes π vezes raiz do L sobre G. Ele falou que o período vale 2, o 2 da fórmula. O π vale 3 vezes a raiz de L sobre 10. Estamos em busca do L. Bora lá. Cálculo longo, né? Estamos em busca do L. Vou multiplicar aqui, então fica 2 é igual, 2 vezes 3, 6, raiz de L sobre 10. Vou jogar tudo para cá, fica 6, raiz de L sobre 10, que é igual a 2. Isolando só o L da raiz ali, fica a raiz do L sobre 10 é igual a 2, e o 6 passou dividindo. Eliminar a raiz, colocando tudo ao quadrado. L sobre 10 é igual a 2 sobre 6 ao quadrado. Agora vamos fazer o quadrado. L sobre 10 é igual a 2 vezes 2, 4, 6 vezes 6, 36. Multiplicação cruzada.
L vezes 36 dá 36L, que é igual 10 vezes 4, 40. Então, L é igual a 40 e o 36 passou dividindo. Então, L é igual a 1,11 metros. Tem mais alguns numerozinhos aqui, mas eu não preciso deles no momento, tá? Então, o comprimento desse pêndulo é de 1,11 metros, ou seja, 111 metros. 111 metros. 111 metros não, 111 centímetros. Então, esse é o comprimento do pêndulo da letra A do exercício 20. Letra B. Descreva o que acontecerá com o período da oscilação se o corpo for substituído por um de 2 kg de massa. O período não muda. Que pergunta que não para de repetir. O período não muda trocando a massa em um pêndulo. O que importa no pêndulo é a força gravitacional e o comprimento deste pêndulo. Vamos para a letra C. Descreva o que ocorrerá com o período da oscilação se esse sistema for levado para um planeta cuja aceleração da gravidade é cerca de 2,7 vezes maior que o da Terra. Justifique sua resposta. Se eu aumento a força da gravidade, eu diminuo o período. Então, neste caso, a força da gravidade é maior do que a da Terra. Está escrito aqui, ó, 2,7 vezes mais. Ou seja, na Terra tem 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração gravitacional. Nesse lugar ali tem 27 metros por segundo ao quadrado na força gravitacional. Então, maior do que a Terra, a força gravitacional, significa que o período de oscilação vai ser bem menor. Bem menor, tá? Eu posso até calcular aqui para vocês verem. Percebam que neste movimento aqui, ó, é 2 segundos, onde a força da gravidade é 10, tá? Então, vamos calcular para saber qual vai ser o tempo com essa gravidade nova? Bora lá, é simples, ó. Período é igual a 2 vezes o π vezes a raiz do comprimento dividido pela força da gravidade. Então, vamos ver qual vai ser o novo período. 2 vezes o π vale 3. Eu era para ter colocado um 3 aqui. Raiz do comprimento. O comprimento desse pêndulo a gente já descobriu agora, né? O comprimento dele é 1,11. Só que agora a gravidade a gente não coloca 10, a gente vai colocar 27, porque ela é 2,7 vezes maior do que a da Terra. A Terra é 10, então aqui é 27. Então, período é igual a 2 vezes o π ali que vale 3, 6, multiplicado por... Fazer essa divisão aqui, ó, 1,11 dividido para 27, que vai dar 0,0411. Vamos tirar a raiz, período é igual a 6 vezes a raiz disso aqui, dá 0,202. Multiplicando, então, período é igual a 1,21 segundos aproximadamente. Tem alguns numerozinhos ali. Então, o que acontece? Neste lugar, o período de oscilação, 1,21 segundo. Na Terra, o exercício disse desde o começo que o período eram 2 segundos. Percebam que diminuiu o tempo quando aumentou a força gravitacional, certo? Isso aqui não era necessário calcular, tá? Mas eu calculei só para vocês entenderem melhor, se é que entenderam, né? Letra D. Identifique o motivo pelo qual o pêndulo deixa de se movimentar após algumas oscilações. Bom, pessoal, o pêndulo ele está em movimento, tem várias coisas que faz com que ele pare. Porque se não existissem essas coisas, ele não parava, tá? Uma coisa que faz ele parar é o atrito com o ar. Outra coisa que faz parar é a própria corda, né? A fricção ali das moléculas, dos átomos da corda, ou do fio, qualquer coisa que seja. Então, você tem que ter sempre um material atrapalhando a continuação desse movimento. Bom, pessoal, por hoje é só. Vamos encerrar por aqui. E na aula que vem a gente vai falar de outra coisa, tá? A gente precisa avançar. Vamos entrar aqui em características sonoras. Vamos falar sobre som. Uma coisa que a gente precisa ver é a velocidade do som. Essa formulinha aqui, ó.
a velocidade do som. Precisa falar sobre isso, tá? Então, até a próxima aula e bom descanso.